A gente segue com mais notícias nessa quinta-feira para te contar que o subprocurador-geral da República, Nicolau Dino, que é irmão do ministro do Supremo, Flávio Dino, abriu um procedimento para investigar policiais envolvidos na mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Segundo ele, o objetivo é apurar possíveis violações de direitos humanos e fortalecer o controle externo da atividade policial na DPF das favelas. Um relatório do Ministério Público do Rio, enviado ao ministro Alexandre de Moraes, apontou 2 mortes consideradas atípicas. Um corpo com tiro a curta distância e outro decapitado. O documento destaca que os demais baleados tinham ferimentos compatíveis com confronto armado. A Polícia Civil rebateu as suspeitas e disse investigar se houve crime de vilipêndio contra os corpos. O secretário de Segurança do Rio, Felipe Cury, negou que haja indícios de participação policial na decapitação. No Supremo, Flávio Dino criticou a operação e afirmou que medidas previstas no acordo da DPF das favelas, como a preservação da cena do crime e também perícia independente, não foram cumpridas. Marcília, quero te ouvir o que você destaca aí agora dessa medida do subprocurador, que é irmão do Flávio Dino, tudo na esteira da DPF das favelas. Tudo é possível a partir aí dessa ação, Marcília, que foi julgada ainda no primeiro semestre deste ano. Tem um relator capenga aí, que está, né, o ministro Alexandre de Moraes, à espera de um novo capenga indicado no Supremo. Tá aí. Capenga é um bom adjetivo, né? Ministro Capenga. Alexandre de Moraes, ou Capenga, eu acho que a gente pode adotar. Eles gostam de apelidos, né? Tem um amigo do meu pai, cada um deles tem um apelido. Bom, esse caso aqui... Se você contar que fui eu, nego, hein? Você é autora, pronto. E é engraçado que a gente tinha também, eu retomo o meu comentário anterior, que eu falei que família unida, né? A família Lula estava unida, que a família Dino também, né? Parece estar bem unida nesse propósito de inverter os valores morais, né? Um I aqui dessa operação. O que me parece, Paulo, bom, primeiro do ponto de vista jurídico, isso aqui é uma aberração, até porque as investigações sobre como essa operação foi feita, como os corpos se foram ou não vilipendiados, se houve ou não uma adulteração das roupas, etc., a própria Polícia Civil do Rio de Janeiro estava investigando, queria investigar esse fato, e quem não deixou? O Moraes. Moraes foi lá e suspendeu, sem dever e sem poder e sem ter legitimidade para tanto, suspendeu a investigação, inclusive da Polícia Civil do Rio de Janeiro, como se ele fosse também aqui um fiscal da Polícia do Rio de Janeiro, além de todas as demais atribuições que ele acredita ter, né? E tem, na verdade ele acredita e tem, o pior não é isso, o pior não é que ele acredita que o que ele acredita é lei nesse país. Então, ele suspende a investigação que estava sendo feita da Polícia Civil, mas agora o irmão do Dino, o irmão do Flávio Dino, vai fazer do jeito dele as investigações sobre exatamente as mesmas coisas, sobre se os corpos tiveram essa ou aquela tortura, foram tratados daquela maneira. Então por que o Moraes também não suspende essa investigação? Por que o Moraes também não impede que isso seja feito? Quer dizer, a Polícia Civil do Rio de Janeiro não pode investigar o que aconteceu com aqueles corpos, mas aí o irmão do Flávio Dino pode? Quer dizer, não faz o menor sentido. E nós estamos tratando aqui realmente, não apenas de uma questão jurídica, porque juridicamente já mencionei, não faz sentido, mas existe uma construção ou uma reconstrução ou uma edição da narrativa dos fatos, né? Nós temos visto, inclusive, o judiciário servir para essa finalidade. Vamos nos lembrar que quem inaugurou essa forma de agir foi, inclusive, o ministro Toffoli, do STF, que, dentre os apelidos que possui, né, o amigo do amigo de meu pai, também merece esse outro de um editor da nação, quando pegou para si a Lava Jato e a reconstruiu do ponto de vista narrativo. Então, a Lava Jato deixou de existir pelas mãos do ministro Toffoli. E agora a gente tem também uma tentativa de reconstrução do que aconteceu no Rio de Janeiro. Não é à toa que o ministro Moraes pediu dados que nada tem a ver com ele. A DPF das favelas, a gente já mencionou, inclusive aqui, não devia estar com o ministro Moraes. Essa DPF das favelas devia estar estava com o Fachin, depois foi para o Barroso e devia ir para o ministro mais velho,
que estava em termos de antiguidade de posse, não para o Moraes, e deve ser passada para o próximo ministro a ser nomeado pelo Lula. E é por isso que ele já abriu um novo inquérito também para tratar desse mesmo tema. Na semana passada, para ele poder entregar a DPF para o novo ministro e ficar com o comando da situação. Então a gente está diante aqui de um ministro, né, que quer editar a nação. É disso que se trata o que o Moraes quer fazer, o irmão do Flávio Dino e toda essa turma. Eles querem contar que essa mega operação foi criminosa por parte da polícia, que aqueles bandidos que foram mortos são vítimas da sociedade e assim impedirem, e controlarem a narrativa e impedirem que novas operações como essas possam ser feitas dentro do Brasil. Agora, Marcília, eu te pergunto, essa DPF não deveria ter sido extinta? Porque, em tese, ela teria cumprido o seu objetivo, que aí poderia até, claro, se discutir, que era criar ali critérios para as operações policiais nas favelas. Foi criado ali aquele documento, em tese, se encerrou ali, né? Mas, além de criar esse documento, eles querem executar, fiscalizar e punir. Essa DPF não devia ter sido feita, né? Então já vamos começar por aí. Aí ela deveria, sem dúvida, ter sido extinta porque ela precisa ter um final. As ações dentro do Brasil, aliás, vamos dizer que isso também é um modus operandi do STF. Eles começam uma investigação e nunca terminam. Eles começam uma ação e nunca terminam. Vamos ver aí o inquérito 4781, que inclusive eu fui o primeiro advogado desses inquéritos, e como não haverá um último, é bom que eu sempre traga essa nota de currículo. Ele foi aberto há 6 anos e meio e não se encerra. Todo mundo que entra no inquérito não sai mais. E esse é um modus operandi do STF. Eles começam a investigar você e eles podem até não te prender, mas você fica ali meio em banho-maria dentro daqueles inquéritos, e essa é uma forma de constranger e também silenciar as pessoas. Então, essa ADPF serve, né, para tudo. Está nas mãos do Moraes. E por que eles não extinguem, embora o objeto já tenha se desidratado? Porque serve sempre para alguma coisa, sempre tem alguma serventia, toda e qualquer investigação ou ação que hoje está nas mãos dos ministros, sobretudo do ministro Moraes. A ADPF julga teses abstratas. O que o Moraes tem feito com essa ADPF é passar a julgar questões concretas. Então ele vai avaliar se a operação pode ser feita assim ou não, se pode subir ou não nas comunidades, se a audiência, vai ouvir em audiência autoridades e vai exigir que haja câmeras corporais. Nada disso tem a ver com a ADPF. Repito, a ADPF julga teses abstratas e essas teses abstratas não foram julgadas, não serão julgadas, porque não é para isso que ela existe. A ADPF existe para controlar a segurança pública, não só do Rio de Janeiro, hein? Não só do Rio de Janeiro. Não tenham dúvida de que amanhã, se houver uma necessidade de segurança pública em qualquer outro estado, essa DPF vai ser expandida também para esses outros estados. E agora se torna um instrumento de coação, né? Como o inquérito das fake news. Diga, Silvio. Marcília, acho que já foi a todos os pontos jurídicos e cita o inquérito 4781, aberto lá em março de 2019, e ele atuou, inclusive, nessa seara, e eu relembro que esse inquérito, a abertura desse inquérito, segundo o próprio ex-ministro Marco Aurélio Mello, decano da corte naquela época, é um marco da ilegalidade e da deformação institucional que o país passa. É um pontapé no ordenamento jurídico, porque o Ministério Público simplesmente foi descaracterizado. O agente acusatório, a figura do parquet, foi absolutamente descaracterizada, não houve provocação. E, avançando, não houve sorteio de relator, o ministro Alexandre de Moraes foi nomeado de ofício, um inquérito aberto de ofício por Dias Toffoli. E quem quiser saber mais sobre essa história, pode procurar no site da Revista Oeste. O ministro Marco Aurélio Mello deu uma entrevista ao repórter Christian Costa e narra como tudo isso aconteceu num encontro que ele, Marco Aurélio, teve na casa do ministro Luiz Roberto Barroso com Dias Toffoli. Só para complementar o comentário. E, Paula, em relação às favelas, em relação à DPF proposta pelo PSB, ainda na época da pandemia, que limita o trabalho da polícia, eu só queria citar que a decisão do juiz para que 60 mandados fossem cumpridos naquele dia, sobretudo para buscar 3 grandes chefes do Comando Vermelho, que apelidados de Doca, Gardenal e Grandão, ou Síndico da Penha, como eles eram chamados, lista
torturas, extorsão às pessoas. Portanto, se alguém quer falar sobre cadáveres vilipendiados, basta entender o que é que aquele juiz, ali sim, com a provocação adequada feita pelo Ministério Público e com o aval da polícia, da autoridade de segurança do Estado, entenderam que pessoas eram jogadas em um poço com 30 metros de profundidade. Entenderam que tinha uma caixa d'água com um jacaré dentro e as pessoas eram jogadas lá para serem torturadas. Do que é que nós estamos falando? Isso são cenas medievais. Pessoas arrastadas por carros, perdendo partes dos corpos. Eu vou parar por aqui, eu não quero avançar nesse sentido, porque em respeito a quem está nos assistindo. Portanto, quando você fala que um cadáver de um traficante que estava na mata trocando bala com a polícia, o que ele estava fazendo na mata? Porque se ele não deve nada, ele fica sentado dentro da casa dele, na porta da casa dele, se ele não tem nenhuma arma. Se ele não deve nada, ele fica quieto. Se ele não tem alcunha de bandido, ele não enfrenta a farda. A farda é a lei. O que nós estamos assistindo, e encerro aqui, Paula, é uma tentativa do Estado de conter o domínio territorial. Os números mostram que o Comando Vermelho hoje domina 21% dos morros do Rio de Janeiro. 70% é muita coisa, né? Está envolvido em 70% de toda a Baixada Fluminense. É muita coisa. É uma das maiores facções criminosas do mundo, assim como o PCC. O PCC é ainda maior porque tem características de máfia, características de multinacional com lavagem de dinheiro. Portanto, só chamando a atenção, se alguém falou que um traficante teve o corpo vilipendiado, vamos investigar, como devemos investigar tudo. Mas vamos investigar também por que um juiz, por que o Ministério Público, por que a polícia, por que um governador levaram um ano para desenhar uma operação, porque essa operação começa na Delegacia de Entorpecentes em 2024. E ela só é deflagrada quando eles compreendem que o armamento que eles iriam enfrentar era muito grande. Drones térmicos, fuzis que foram levados de vários países, inclusive, tem bandeiras de países, fuzis para enfrentar a bala, a polícia. Ali você tem o rompimento do contrato social. A partir daquele momento é a lei do crime, é o tribunal do crime. Ou você devolve o Estado para o cidadão refém do crime organizado, ou então você perdeu tudo.